Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Irmãos, nós temos que ser completos. Amém? A gente não pode fazer as coisas pela metade ou parar no meio do caminho. A gente tem que começar e concluir. Não é aquilo que Deus coloca no coração. Por quê? Porque existem oportunidades que vêm e elas não voltam mais. E se a gente, como que eu posso dizer, der bobeira, vacilar, a gente perde a oportunidade. Amém? Então, quando a oportunidade vem, meu amado, minha amada, agarre ela com todas as suas forças e não abra mão daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Amém? E para isso, a gente precisa ser completo. A gente precisa ir até o fim. Começar a ir até o fim. Até você sentir, meu Deus, podemos dizer assim, Jesus falou assim, está consumado. Até você sentir que aquela obra, que aquela missão foi concluída, completa. Que aquilo foi consumado. Aí você está pronto para uma nova missão. Quem está entendendo isso? Então é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Deixa eu pegar aqui na minha Bíblia. O versículo 4. 10, versículo 4. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui. Porque as armas da nossa milícia, quer dizer, da nossa batalha, do nosso combate, não são carnais, isto é, humanas, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Olha aqui para o pastor Helder, irmãos. Na batalha espiritual, no bom combate da fé, nós temos que utilizar as armas espirituais. Porque se a gente estiver na carne, o que é carne, irmãos? Carne é o natural, é o natural da coisa, né? A carne é diferente da fé. Carne é muitas vezes a gente seguir a razão, né? A razão humana, a lógica humana. Hoje pela manhã eu fazia a oração do YouTube. Todos os dias pela manhã eu faço a oração, eu medito o livro de Provérbios. Não sei se alguém está participando, está muito forte. Amém? Muito forte mesmo. E a Bíblia fala lá em Provérbios que a sabedoria, ela é a verdade, ela é uma verdade absoluta. E olha só, às vezes lá fora isso é contestado. Eu lembro quando eu estava no curso de Direito, antes de me formar, geralmente na aula de filosofia você ouvia muito falar isso. Não existe uma verdade absoluta. O que existem são várias verdades, um tem um ponto de vista, outro tem um ponto de vista e tal, e em até certo ponto, na lógica humana, isso faz sentido. Amém? Agora, quando a gente traz para a lógica de Deus, quando a gente traz para a palavra de Deus ela é uma verdade absoluta. Talvez para o homem não exista uma verdade absoluta. Jesus pergunta, o que dizem os homens a meu respeito? E aí os discípulos falam, Jesus, dizem que o Senhor é João Batista, dizem que o Senhor é Jeremias, Moisés ou um dos profetas. Quer dizer, os homens diziam várias coisas acerca de Jesus Cristo. E aí ele pergunta novamente, e vós, quem dizeis que eu sou? O Pedro imediatamente fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verdade absoluta. Jesus olha para o Pedro e fala assim, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Por isso eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra você vai edificar a minha igreja, essa pedra, essa palavra, essa verdade, podemos dizer aqui absoluta, você vai edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Então, se a gente vai entrar num combate espiritual,
com armas naturais, a gente pode parar nessa barreira de se deparar, né, podemos dizer assim, com várias verdades, com vários pontos de vista. Quem está entendendo isso? E aí perdemos a batalha, perdemos a guerra, porque a fé, ela é certeza, a fé é certeza, amém? Então, quando começa a existir vários pontos de vista, um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Pastor, o meu médico disse isso, o meu psicólogo disse isso, porque eu vi na televisão isso, especialista falou isso, aquilo outro, a pessoa fica desfocada. E se ela entrar na batalha dessa maneira, com as armas naturais, ela vai perder a guerra. Agora, quando a gente aprende a usar as armas espirituais, que é a verdade, que é a palavra de Deus, não é o que Jesus disse lá em João 8,31? Se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis o quê? Meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Então a verdade tem esse poder para libertar. E o que é a verdade? Não é a minha verdade, a sua verdade, a verdade humana. Não, é aquilo que Deus revela na palavra dele. Amém? Então, quando a gente começa a usar, a se apropriar dessas armas para o combate, a Bíblia está dizendo aqui, ó, ela é poderosa. Não é o que lemos aqui? É o versículo o 4, né? As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, quer dizer, espirituais, para a destruição do quê? Das fortalezas. Amém? Compreendido até aqui por enquanto? Agora um detalhe, irmãos. Olha só, são poderosas. E o que acontece aqui? Ó? Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. É o que eu falei. Surgem várias vozes. Todo mundo acredita em Deus, em Jesus. Mas repare que Jesus, para uns é um menino. Não é o menino Jesus. Para outros talvez é um profeta. Para o povo de Nazaré, Jesus era quem? O Messias? O profeta que veio para curar aquele povo? Sim ou não? Sim ou não? Não. Para o povo de Nazaré, Jesus era o filho da Maria e do José. E estavam ali os seus irmãos. Então Jesus estava pronto para curar aquele povo, mas em vez de eles vê-lo como o filho de Deus, como o Messias, como o enviado, como o médico dos médicos, eles enxergaram Jesus como filho de Maria. E Jesus nada pôde operar naquele povo, na vida daquele povo. Então, olha só, são vários conselhos que surgem contra o conhecimento de Deus, e esses conselhos precisam ser destruídos. Essas narrativas precisam ser, como que eu posso dizer, eliminadas da nossa vida e do nosso coração. Porque isso atrapalha, irmãos. Isso impede a gente de viver uma fé verdadeira, uma fé que traz resultados, uma fé que traz salvação. Amém? Então, olha só, é importante, né? Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E olha que interessante, levando cativo todo entendimento ao que, igreja? A obediência de Jesus Cristo. Quando a gente usa as armas da fé, que vai além da razão, que são poderosas para destruir fortalezas, a gente consegue prender o entendimento das pessoas e trazê-las, né? Trazer aquele entendimento para a obediência de Jesus Cristo. Amém? Quer dizer, quando a gente cumpre a palavra de Deus, quando a gente consegue compreender, viver, né, tem a revelação, você consegue cativar, a Bíblia diz, levando cativo todo entendimento à obediência de Jesus Cristo. Então, olha só, o verdadeiro entendimento vai levar aonde, igreja? Nos leva aonde? Nos leva aonde?
Acabei de falar aqui. A obediência. A pessoa que de fato e de verdade recebeu a palavra, a revelação, ela vai pôr por obras, ela vai obedecer. Ainda que aquilo que Deus esteja falando pareça loucura, mas ela vai obedecer. Não foi o que aconteceu com Gideão? O anjo aparece e fala assim: paz seja contigo. O anjo já vai dando logo a paz, né? Porque depois no caldo ia engrossar um pouquinho mais, né? Ele fala assim: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Você não vai morrer, fique tranquilo, Gideão. Já estou te avisando antes, tá? Por quê? Porque o Gideão teria que quebrar a estátua de Baal, daquele povo idólatra, ele teria que quebrar, e ele teria que pegar o segundo boi do pai, de 7 anos, e oferecer no altar. Olha só, irmãos, olha o que Deus estava pedindo para Gideão. Quem era Gideão? O menor da casa do pai, e da família mais pobre de Manassés. E aí Deus pede para o menor, para o caçula, quebrar o altar e oferecer o segundo boi. Dizem os estudiosos que aquele boi era o reprodutor, era o que garantia o sustento da família. E Deus vai lá e pede o boi. Mas quando a pessoa age por revelação, a revelação nos leva cativos à obediência. Quer dizer, era como se o Gideão ficasse preso àquilo e ele tivesse que fazer, para que então ele pudesse ser abençoado. Amém? É como se a palavra de Deus nos prendesse, nos ligasse àquela missão. Enquanto você não, como que eu posso dizer? Deixar a palavra levar você à obediência, o milagre não vai acontecer. Isso é importante, irmãos. Então a revelação de Jesus Cristo, né, ela nos leva à obediência. E aqui o versículo seguinte, olha só o que vai dizer o versículo 6. Coloca para a gente, Gorete, esse mesmo versículo na NVI. A NVI, Nova Versão Internacional. Não é NBV não, a NVI. Olha só, o que diz ali, ó? E estaremos prontos para punir todo ato, vai lá, de desobediência, uma vez estando o quê? Completa a obediência de vocês. Olha só, irmãos, a obediência, a desobediência nos remete a quem? Quem desobedece mente desde o princípio? O diabo. Estaremos prontos, entenda isso, para punir as obras do diabo, para repreender as obras do diabo, quando a nossa obediência for completa, total e completa. Em outras palavras, quando a gente pratica a obediência, a gente tem autoridade no mundo espiritual. Não é o que a Bíblia diz? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e o que vai acontecer? Ele fugirá. Não é só resistir ao diabo. Tem pessoas que estão resistindo ao diabo e o diabo não foge. Não é o que aconteceu lá com os filhos dos sacerdotes, lá no livro de Atos? Eles foram tentar expulsar o demônio pelo nome do Deus ao que o Paulo servia. O que aconteceu? O Espírito olhou para ele e falou assim: eu conheço Paulo, também sei quem é Jesus Cristo, mas vós quem sois? E a Bíblia diz que os espíritos puderam mais do que eles, e eles acabaram saindo feridos. Então olha só, se a nossa vida não estiver resumida à obediência da palavra de Deus, a gente não vai conseguir punir a desobediência. Então o que eu entendo aqui, irmãos, e o que Deus está falando com a gente aqui? A nossa obediência tem que ser completa. Nós temos que ser completos na fé. Quem está entendendo por enquanto? Até aí, amém?
Mateus capítulo 4. Olha lá, Mateus capítulo 4. Versículo, vamos pegar o 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome, está falando de Jesus aqui, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, o diabo, disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Irmãos, olha aqui para o pastor Helder. A gente tem que tomar cuidado para não querer ser maior do que Jesus. Como assim? Jesus falou, se a gente crê nele, se nós crêssemos nele, faríamos as mesmas obras que ele fez e ainda maiores. Até aí tudo bem, ok, você curar os enfermos, expulsar os demônios, isso não é errado, isso é bíblico, isso é a postura de um cristão, né, bem posicionado, é a atitude de um cristão bem posicionado. Agora, querer ser maior do que Deus é querer fazer aquilo que ele não fez. O diabo estava dizendo, se tu és filho de Deus, manda com que essas pedras se tornem em pães. E tem gente fazendo essa oração, irmão. Eu sempre dou esse exemplo aqui, até na vida sentimental. Ela sabe que o cidadão não vale nada. Não, Deus, mas eu estou orando. Essa pedra vai se transformar em pão. É o pão da minha vida. Não. É o pão da sua morte. Quem está entendendo isso? Quer dizer, as pessoas estão fazendo essa oração. A oração que Jesus não fez. Então nós temos que tomar cuidado. Amém? Temos que estar ligados na palavra de Deus. O diabo falou, se tu és o filho de Deus. E às vezes ele vem com esse tipo de argumento. Irmãos, para confundir a cabeça das pessoas, o diabo vai usar até a Bíblia Sagrada. Na Bíblia você encontra a palavra de Deus, você vai encontrar a palavra do homem, e você vai encontrar a palavra do diabo. Você vai ver nesse discurso, o diabo vai, né, pressionando Jesus, olha lá, manda essas pedras se transformarem em pães. E o que Jesus vai responder? Ele, porém, respondendo o quê? Disse, está escrito, nem só de pão viverá o quê? O homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? É de toda a palavra, irmãos. Tudo aquilo que Deus fala, a gente tem que prestar atenção em cada detalhe. Por quê? Porque oportunidades virão. E se nós não formos completos, a oportunidade simplesmente vai escapar das nossas mãos. E poderemos ter problemas lá na frente. Eu já vou chegar nessa parte. Mas olha só, Jesus fala, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí você vê, né, o diabo leva Jesus para o pináculo do templo e fala assim, Senhor, né, se tu és o filho de Deus, se joga daí, porque está escrito, Salmo 91, aos teus anjos dará ordem para te guardar ao teu respeito. E aí Jesus diz, não tentará o Senhor seu Deus, e aí ele leva, né, para um monte muito alto e mostra toda a glória do mundo, e fala assim, se você prostrar e me adorar, eu vou te colocar sobre todo mundo, vai ser tudo seu. E Jesus diz, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Quer dizer, a obediência. Amém? Nós temos que viver da palavra. Agora, lá no Antigo Testamento, segundo livro de Reis, capítulo 13, versículo 14. Segundo livro de Reis, capítulo 13, versículo 14. Olha só. Eliseu estava doente da sua doença que morreu. Olha só que situação, né? Eliseu foi diferente de Elias. O Elias, né, um parênteses eu abro aqui, ó. O Elias, ele foi usado por Deus nessa terra, tal. E Deus, né,
usou ele como um grande profeta. Só que o Elias não morreu. Elias subiu numa carruagem de fogo, como se tivesse sido arrebatado. Eu não sei por que aconteceu isso com o Eliseu. Alguma coisa o Eliseu fez no meio do caminho, que o final dele não foi igual ao de Elias. Porque o Eliseu, ele pede para o Elias a unção dobrada. E ele fala assim: se me vires, você vai ter. E de fato, tudo aquilo que Elias fez, o Eliseu fez 2 vezes. Só a maneira que o Eliseu partiu foi diferente. Eliseu morreu doente, enfermo, né? E eu estava pensando hoje, mas por que? O que aconteceu, né? O que aconteceu que... E aí teve uma situação que, não vou dizer que é certo que aconteça, né? Eu não vou dizer que pode ser esse o motivo, mas uma das coisas que eu vi de diferente, comparando o ministério de Eliseu com o ministério de Elias, é quando o Eliseu está subindo na rua e as crianças começam a zombar dele. Quem já viu essa passagem? Começa a chamar ele de calvo, de careca. E aí o Eliseu se revolta, ele ora, vem o urso e acaba com tudo, e destrói toda a criançada. Não sei se aquilo foi um fator, né? Usar a fé para poder prejudicar e atingir alguém. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem... Aí eu falo como eu, pastor Helder, não estou dizendo que é, quem está entendendo isso? Mas eu fiquei, por que o Elias foi de um jeito e Eliseu? Enfim, mas vamos voltar aqui para a mensagem. Vamos parar de viajar na maionese. Vamos lá. Então o Eliseu ficou doente, o Eliseu estava enfermo, e ele vai morrer com essa doença, a Bíblia diz. E Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto, e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Quer dizer, o rei de Israel estava preocupado, porque estava vindo uma guerra, os sírios estavam se levantando contra Israel. Olha só, irmãos, os sírios estavam se levantando contra Israel. E diz ali, o versículo 15: e Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E o que aconteceu, igreja? E tomou o quê? Um arco e flechas. Até aí, ok. O que mais que o Eliseu vai dizer? E diz ali, então disse ao rei: põe a tua mão sobre o arco. E o que aconteceu, igreja? E pôs sobre ele a sua mão. Até aí, ok. Toma um arco, ele foi lá e pegou o arco. Coloca a sua mão sobre o arco, ele foi lá e fez. Tudo ok. Nada de errado por aqui. O que mais? O 17. E disse: abre a janela para o quê? E o que o rei fez? Abriu, conferido, checado, tudo ok. Então disse Eliseu: atira. E o que acontece? E atirou. Tudo ok. Repare que tudo que o profeta ia falando para ele ia fazendo, irmãos. Amém? Isso é importante, você ter direção. Isso aqui era um ato profético. Isso aqui era um ato de fé. E ato de fé nós temos que respeitar, irmãos. Amém? Quando Deus dirige o pregador, a pregadora, quando Deus dirige a ovelha, às vezes acontece. Pastor, eu estava com óleo lá, senti de colocar, de tomar o óleo. A pessoa sentiu. Não é? Sentiu. E acontece. Deus sabe tudo. E nós temos que respeitar. Diga glórias a Deus. Amém? Acontece. A pessoa sentiu de Deus. Amém. Vai na fé. No nome de Jesus. Então ele estava fazendo um ato de fé. Tudo que o profeta estava dizendo, detalhadamente, ele estava fazendo. Abre a janela, pega o arco, atira. Ele atirou. E diz aqui, e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Vamos ler em voz alta? Porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Irmãos, nós temos que prestar atenção nos detalhes.
Ele diz: ferirás os círios em Afeca até os consumir. Eles estavam fazendo um ato de fé. Ele não estava numa luta corporal ali, física contra os círios. Ele estava numa batalha espiritual. E quando a gente fala de batalha espiritual, a nossa obediência tem que ser o quê? Completa. Se Deus fala assim: Josué, você vai rodear os muros de Jericó durante 6 dias em silêncio. Então 6 dias ninguém dá um pio, porque se alguém falar alguma coisa, colocou tudo a perder. E no 7º dia vocês vão tocar buzina e vocês vão rodar 7 vezes com grande grita. E foi o que eles fizeram. 6 dias eles ficaram ali em silêncio, só rodeando aquelas muralhas. No 7º dia eles começaram a tocar trombeta, buzina e começaram a gritar com grande grita. E quando eles fizeram isso, os muros foram ao chão. Porque a obediência foi o quê? Completa, irmãos. Então, quando Deus está nos dirigindo, nós temos que prestar atenção em cada detalhe, senão a gente perde a guerra, a gente perde a batalha. O profeta manda ele pegar o arco, manda ele colocar a mão no arco, manda ele abrir a janela, manda ele atirar, e diz: é a flecha do livramento do Senhor contra os sírios. Você vai ferir os sírios até os consumir, até acabar com tudo. Então nós temos que prestar atenção, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O nosso problema, irmãos, é começar a fazer aquilo que Deus manda e parar quando a gente acha que tem que parar. Quando a gente entende: não, já fiz a minha parte, até aqui já está bom. Não, nós temos que ir até o fim, nós temos que ser completos. Por quê? Senão vamos perder a batalha. O profeta estava dando a direção para aquele homem: vai ferir até os consumir. E disse mais o versículo 18: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. Isso era ato de fé, irmãos. E o que aquele rei fez, igreja? Fere a terra, e feriu-a 3 vezes, mas por que ele parou? Por que ele cessou? Não deveria. Por que às vezes paramos no meio do caminho? Por que paramos a obra? Em vez de ir até o fim, vamos até metade. Tem pessoas que são assim, irmãos, elas não conseguem quebrar muralhas, vencer barreiras. Por quê? Porque a obediência delas é incompleta. Ela obedece em parte, ela vai até onde ela acha que convém ir. Quando a Bíblia diz que nós temos que ir até o fim, quem está entendendo isso? Aquele homem teve a oportunidade de nunca mais sofrer na mão dos sírios, de nunca mais ter aquele problema, de erradicar aquele problema da vida dele, mas ele perdeu a oportunidade porque ele foi incompleto, porque ele foi displicente, não sei, preguiçoso, desleixado, não sei. Eu só sei que em vez de ele fazer a obra completa e ferir até consumir, não, a Bíblia diz: feriu 3 vezes e cessou. Você já ouviu aquele ditado? É melhor o quê? Sobrar do que faltar. É melhor sobrar do que faltar. Ele deveria ter sobrado aqui, mas ele não fez. Quem está entendendo isso? Amém? Para a gente concluir aqui, ó. Feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou. O Eliseu ficou revoltado muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deveria ter ferido. Então feriria os sírios até o quê? Até os consumir. Ele deveria ter atirado quantas flechas, irmãos? 5 ou 6? 6. Amém? Tem que ser completo, diga glórias a Deus. É melhor sobrar do que? Ele falou 5 ou 6 vezes. De 5 ou 6, meu Deus, eu vou 6. Eu vou fazer até o fim. Não vai ter nada. Será consumido todos os meus inimigos. Amém? Só que ele não fez, irmãos. Ele fez pela metade. Então, qual é a palavra de Deus aqui para nós nessa manhã? Pare de fazer as coisas pela metade. Nós temos que ser completos naquilo que fazemos. Amém?
Quem faz mal feito faz 2 vezes. É ou não é? E às vezes faz até mais. Fulano, vai lá, pega isso aqui, tal pessoa só pega aquilo, mas era para pegar outra coisa também, já fazer completo. Opa, peraí, está tudo aqui. Pronto, resolvido. Mas não, tem gente que vai lá e faz tudo pela metade. Não, temos que ser completos. Amém? Ele fez pela metade e perdeu a oportunidade de exterminar aquele mal. Para terminar aqui, irmãos, nós já vamos orar. Tiago capítulo 1, versículo 3. Você quer ser uma pessoa completa? Amém? Sim ou não? Quer ser uma pessoa completa? Então você vai pegar essa dica aqui, ó. 1, versículo 3. Eu já vou orar com vocês, meus amados. Sabendo que a prova da vossa fé produz o que, igreja? Paciência. É difícil essa palavrinha aqui nos dias de hoje, é ou não é? Tudo para ontem, não é assim? Meu Deus, eu estou com uma fome, eu vou botar uma lasanha no micro-ondas ali, 5 minutos está pronta. A era dos instantâneos, né? Macarrão instantâneo. Não vale nada, né? Mas é gostoso aquele trem, né? Pelo amor de Deus. Em 3 minutos está pronto o miojo. Quando eu conheci a Bruna, eu sabia fazer talharim com frutos do mar. Miojo com sardinha. Faz tempo que eu não como essas coisas. Eu dei uma segurada, irmãos. Eu falei, não, vou mudar de vida. Hein, Márcio? Agora aquele caranguejo lá é top. O Márcio é especialista também em quê, Márcio? Miojo com sardinha? A Maísa é? Vamos voltar aqui. Ó. A Bruna ela é especialista em fazer sopa, irmão. Já contei dessa sopa para vocês? Ela fez uma sopa quando a gente casou, logo que a gente casou. Ela foi lá, preparou uma sopa e tal, aí a gente sentou na mesa, e aí comendo, né? Eu não falo nada, eu deixo ela falar. A gente comendo a sopa, aí ela assim, amor, tá um pouquinho salgada essa sopa aqui, né? Eu falei, mais ou menos, não tá tão salgada não. Parece que você pegou água do mar para fazer essa sopa. Uma sopa meio exótica, com água do mar, né? Água do mar morto ainda, né? A gente ria, né, Bruno? Ela tá ali só me olhando aqui. Daqui a pouco sai um raio dali do... Se você vê o pastor assim, tchum. Eu já peço perdão aqui, já vou com Jesus, perdão por fazer bullying com a minha esposa. Eu tô brincando, a gente conta assim, né? É igual esses dias, fui fazer um arroz para ela, irmão. Misericórdia. Ela fala, amor, eu tô chegando aí, bota o arroz assim. Eu falei, mas como que eu faço aqui? Não, põe lá o arroz, né? Pega lá um pouquinho de óleo, joga na panela, joga água e joga o arroz. Tudo bem, até aí ok. Aí eu fui lá, coloquei 2 colheres de sal. Aí você já sabe o que aconteceu, né? Aí eu fui provar, eu não sei o que aconteceu, que eu esqueci, ainda queimou o fundo do arroz. Misericórdia. Quem faz mal feito faz o quê? 2 vezes. Aí na hora que eu fui experimentar, falei, meu Deus, que negócio ruim. Vou fazer de novo. Tinha que jogar fora. Aí fiz de novo. Joguei lá um pouquinho de óleo, joguei o arroz, joguei água e joguei 1 colher de sal. Ficou salgado. Eu falei, algo não está certo aqui. Algo está errado. Aí eu tentei jogar mais água, eu sei que... Aí ela comeu, eu falei, Bru, tá salgado isso aqui? Não, tá uma delícia.
Ela foi mais, mais educada aqui, ó. Era hora dela dar o troco, né? Mas é que ela não guardou mágoa no coração. Você vê que mulher abençoada que eu casei, irmãos? A mulher que não guarda mágoa, né? Ela podia ter se lembrado, lembrei daquela sopa. Esse arroz aqui tá 2 vezes pior, mas não. Ela falou que estava bom. Por isso que eu amo essa mulher. E glória a Deus. Amém, meus amados? Então, olha só, né? Voltando para a mensagem aqui, eu nem lembro que eu estava pregando. Paciência, né? A era dos instantâneos, tudo para ontem. Então, olha só, a prova da vossa fé produz o que, igreja? Paciência. E aí diz aqui, ó, tenha, porém, a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita. Quando a gente faz as coisas com paciência, a obra é perfeita, irmãos. Amém? Para que sejais o que, igreja? Perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então a paciência nos dá essa capacidade de ser perfeito e completo, sem faltar em coisa alguma. E no que diz respeito à obra de Deus, nós temos que ter essa cautela, irmãos. Amém? Nós temos, às vezes você pode errar num arroz, você pode errar numa sopa, mas não erre na fé, não erre na batalha espiritual. Amém? Não erre. Você pode errar numa prova, uma questão, e por aí acontece, mas naquilo que diz respeito às coisas espirituais, não erre. Porque no mundo espiritual, a oportunidade vem e não volta. Aquele rei teve a oportunidade de consumir, de acabar com tudo, de nunca mais ter problema com os sírios. Nunca mais, irmãos. Você está vendo guerra em Israel hoje? Sim ou não? Se esse rei tivesse sido completo lá no passado, talvez esse problema não teria. Olha só, às vezes é algo que a gente age de uma maneira errada, displicente hoje, que não vai afetar somente a nossa vida, os nossos filhos, mas pode afetar gerações. Então, no que diz respeito à batalha espiritual, nós temos que ser completos, irmãos. É como Jesus lá na cruz do Calvário. Pai, eu entrego o meu espírito, está consumado. Ele completou a obra. Amém? E ele quis desistir. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feito como eu quero, como tu queres. Ele foi lá e completou a obra. E assim nós temos que ser completos. Diga glórias a Deus. Para terminar aqui, ó, Hebreus capítulo 10, versículo 36. Fique em pé, em nome de Jesus. Acompanhe aqui na tela. Hebreus 10, 36. Eu vou chamar a Bruna para o ministério do sopão agora. Não, mas agora ela manja. Agora minha esposa cozinha, que é uma beleza. Cozinha muito bem. Amém? Às vezes ela faz uns pratos diferentes lá, com camarão, com peixe. Oh, glória a Deus. É bom, né? Hoje essa mulher está uma bênção. Tempo, né? O tempo vai melhorando, né? O tempo vai melhorando tudo. E glória a Deus. Amém? Olha só, para concluir aqui, irmãos. Para que Deus possa concluir a obra na sua vida, nós temos que concluir aquilo que Deus diz. Porque necessitais do quê? Do que, igreja? Diga aí para a pessoa que está ao seu lado, você necessita de paciência. É? Olha aí, hein? Aonde você vai arrumar paciência? Na farmácia? Necessitais de paciência. Paciência para quê, pastor Hélio? Para que depois de haver desfeito o quê? A vontade de Deus. Você faz a vontade de Deus. Possais alcançar a promessa. Você vai
poder alcançar a promessa. Amém? Já viu aquele ditado? Querer não é o quê? Poder. Só alcança a promessa não é quem quer, mas aquele que tem paciência para fazer a vontade de Deus. Lá em Eclesiastes, irmãos, fala de um mal. Eclesiastes capítulo 9, se eu não me engano. Perdão, capítulo 6. Coloca Eclesiastes 6, olha só. Eu não ia dar esse versículo não, mas veio. Tem muitas pessoas que querem, mas não podem. Isso, Eclesiastes capítulo 6. Há um mal que tenho visto debaixo do sol. É um mal que existe debaixo do sol, irmãos. E que muito frequente é entre os homens. Irmãos, esse mal é muito comum na vida das pessoas, dos seres humanos. Que mal é esse? Continue. Um homem a quem Deus deu o quê? Riquezas, fazenda e honra. Olha só, Deus deu tudo, irmão. Isso aqui não é teologia da prosperidade, não. Deus deu tudo para o homem. Fazenda, riqueza e honra. Mas olha só o mal. E nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Vamos ler em voz alta? Mas Deus não lhe dá poder para daí comer. A pessoa quer comer, ela quer desfrutar, está dentro dela, meu Deus, eu vou viver a prosperidade, o meu Deus é dono do ouro, dono da prata, ela deseja, ela almeja, mas ela não pode. Por quê? Por que ela não pode? Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Simples assim. Tem que fazer a vontade de Deus. E quando você faz a vontade de Deus, você passa a ter poder para viver, para comer o melhor dessa terra. Para viver uma vida e uma vida com abundância. Amém? A nossa obediência tem que ser completa. Quem entendeu essa palavra? Feche os seus olhos, fale com Deus agora. Ó nosso Deus e Pai, Todo-Poderoso, estamos aqui, meu Deus, na Tua presença, Pai, diante dos Teus átrios, diante do Senhor. Fale com Ele, meu amado, minha amada. Busque a presença do Todo-Poderoso, a face do Deus vivo. Ele é o Deus grande, Ele é o Deus forte, justo e verdadeiro. Oh, santo é o Senhor. Você já vai preparar o seu coração. Nós já vamos preparar para tomar a santa ceia do Senhor. Quero que os obreiros já preparem, por favor. Aleluia. Oh, maravilhoso é o Senhor. Fala com Deus, meu amado, minha amada. Às vezes coisas simples que Deus está pedindo para você fazer, você está procrastinando, você está demorando. Você está dizendo, meu Deus, uma hora eu vou fazer. A hora é agora, meu amado. E há de ser que se ouvires os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje Ele te ordena. Se Deus fala hoje, você tem que fazer hoje. Aquilo que Deus fala com você hoje, você não tem que fazer amanhã. Você tem que fazer hoje. Com paciência, com calma, prestando atenção nos detalhes, sem pressa. Porque quem crê, diz a Bíblia, não se apressa. E aí você vai, meu amado, minha amada. Você se torna essa pessoa perfeita e completa. No nome de Jesus. Aleluia.